Muito bem, pessoal, vamos retomando o nosso curso de Direito Tributário, agora com a análise do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, tributo municipal, mais conhecido pela sigla de ISSQN. Nosso roteiro vai seguir aquele padrão de sempre. Vamos começar dando uma olhada na legislação relevante, depois vamos analisar cada um dos aspectos essenciais da hipótese de incidência do tributo e ao longo desse caminho vamos tecer algumas considerações sobre a questão da lista de serviços tributáveis pelo INSS. Então vamos lá com a legislação relevante. Basicamente nós temos aqui como fontes importantes de consulta a Constituição Federal, como sempre. Temos a Lei Complementar número 116 de 2003. Aqui é importante ressaltar que o ISSQN não encontra previsão normativa no Código Tributário Nacional. Esse tributo foi criado depois da edição do Código Tributário e ele sempre foi regulado por uma lei tributária em separado do CTN. Antigamente era um decreto-lei, atualmente é a Lei Complementar número 116, que assume essa função. Além disso, como se trata também de um imposto municipal, é preciso, por vezes, fazer referência à legislação dos municípios. É claro que, para evitar desencontros, vamos utilizar, sempre que for o caso, a legislação do nosso município, do município de Porto Alegre. Bom, esse é o panorama da legislação relevante do ISSQN. Avançando agora, vamos para a análise do aspecto material da hipótese de incidência desse tributo, o núcleo, digamos assim, da hipótese de incidência. Reparem que o artigo 156, inciso 3º da nossa Constituição, já delineia, evidentemente, os contornos do aspecto material da nossa hipótese de incidência. Reparem aqui no artigo 156, inciso 3º. Compete aos municípios instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza. Serviços de qualquer natureza. Aí está o núcleo da hipótese de incidência desse imposto. Não compreendidos no artigo 155, inciso 2º, e definidos em lei complementar. Veja, serviços de qualquer natureza não compreendidos no artigo 155.2. Vocês devem estar lembrados que o artigo 155.2 é o dispositivo constitucional que estabelece a competência para a criação do ICMS, do Imposto Estadual, que incide sobre alguns serviços ali previstos. Quais serviços? Basicamente, transporte interestadual e intermunicipal e comunicações. Esses são serviços tributados pelo ICMS, estão, portanto, fora do alcance do ISSQN. Bom, a Lei Complementar 116 vai nos dando, evidente, mais detalhes sobre os contornos da hipótese de incidência do ISSQN. Então vamos lá, artigo 1º da Lei Complementar 116. O imposto sobre serviços de qualquer natureza, de competência dos municípios e do Distrito Federal, tem como fator gerador a prestação de serviços constantes na lista anexa. Já vamos chegar nessa lista. Ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. Depois, algumas considerações adicionais. Parágrafo 1º. O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior. Parágrafo 2º. Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços, ou seja, ao ICMS. Parágrafo 3º. O imposto de que trata a lei complementar incide ainda sobre os serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos. Bom, o que se pode consolidar de todas essas disposições normativas? Resumidamente, podemos colocar da seguinte maneira, aqui do lado direito da tela. O aspecto material do ISSQN
são os serviços de qualquer natureza, detalhe, isso não está na lei, mas é uma interpretação que sempre se fez. Serviços de qualquer natureza prestados por profissional autônomo ou por empresa, por pessoa jurídica. Parece insignificante, mas não é essa interpretação. Por quê? Ao dizer que o ISSQN só pode ser cobrado sobre serviços prestados por profissional autônomo ou por empresa, isso exclui da incidência do imposto aquele serviço prestado por exemplo, empregados que trabalham em regime seletista ou servidores públicos que trabalham em regime estatutário, ou mesmo a incidência sobre os chamados autosserviços, ok? Esses ficam fora da incidência do ISSQN. Além disso, como está explicitamente mencionado, né, no próprio artigo 156, inciso 3º, não estão sujeitos à incidência do ISSQN os serviços de transporte interestadual e intermunicipal e nem os serviços de comunicações. Nenhum serviço de comunicação está sujeito à incidência desse imposto. Por quê? Porque eles já estão previstos na Constituição Federal, lá no artigo 155, inciso 2º, como hipótese de incidência do ICMS. Completando aqui, podemos dizer o seguinte: apenas os serviços que estão listados na lista anexa à Lei Complementar número 116 de 2003 podem ser tributados pelo ISSQN. Por quê? Qual é a razão da existência dessa lista? O problema aqui é o seguinte, é que existem muitas áreas de dúvida, muitas áreas de sombra em relação aos serviços que podem ser tributados pelo IPI ou em relação aos serviços que podem ser tributados pelo ICMS. Essa questão é especialmente difícil naqueles casos em que a prestação de serviço é acompanhada, não é, pelo fornecimento de bens ou mercadorias. E então surge a dúvida, o que incide, ISSQN ou ICMS, nessas operações chamadas de mistas, que englobam serviços, bens e mercadorias. Para tentar dirimir essas dúvidas e evitar conflitos jurídicos que seriam intermináveis, é que se adota, já há muito tempo, a técnica de dispor em uma lista aqueles serviços que serão tributados pelo ISSQN. Aquilo que está fora da lista não é objeto de tributação desse imposto, eventualmente pode ser tributado pelo ICMS. Ficam claras, então, essas primeiras linhas divisórias. Outro ponto aqui importante é o do parágrafo 3º do artigo 1º da Lei Complementar 116, que prevê a possibilidade de incidência do ISSQN sobre serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos. Essa regra é a que permite a tributação, por exemplo, dos serviços delegados, serviços públicos delegados à iniciativa privada. Imagine, por exemplo, o serviço de manutenção de estradas, delegado a uma empresa privada que faz a cobrança do pedágio para manter as estradas. Esse serviço é prestado mediante a utilização de um bem público, que não deixa de ser público pela delegação. Nesse caso, incide o ISSQN sobre a atividade da empresa privada que opera, né, a manutenção da estrada. Coisa semelhante ocorre, por exemplo, no serviço público de transporte urbano. Vejam, transporte urbano, não é nem intermunicipal, nem interestadual, portanto está fora do ICMS. Normalmente, o serviço de transporte urbano é prestado por empresas privadas em regime de delegação, normalmente um contrato administrativo, uma concessão, com a Prefeitura Municipal. Sobre esse serviço, é factível a incidência do ISSQN. Bom, vamos em frente, então, ainda sobre o aspecto material da hipótese de incidência. Vamos ver, então, a famosa lista de serviços tributáveis por esse imposto. Essa lista está hoje anexa, como já mencionamos, à Lei Complementar 116. Lá no final da Lei Complementar 116 está estabelecida a lista de serviços. Obviamente eu não vou colocar aqui a lista inteira de serviços, porque é uma lista
bastante longa. São dezenas de categorias diferentes de serviços tributáveis. Coloquei aqui só o início, né, com as primeiras categorias de serviços, para que vocês tenham uma ideia de como isso funciona. Vocês percebam que a lista é relativamente clara e direta. Vou se estabelecendo de maneira, digamos assim, razoavelmente precisa todos aqueles serviços que são passíveis de tributação pelo ISSQN. Agora, como eu falei para vocês, nós precisamos ter algum cuidado naqueles casos que são bastante frequentes de prestação de serviços cumulados com o fornecimento de bens ou mercadorias, as operações mistas. Sobre esse ponto, reparem aqui na redação agora do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9º, a linha B da Constituição de 88, que trata do ICMS. Esse dispositivo estabelece que o ICMS incide sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios, ou seja, quando o ICMS incidir sobre serviços que não estão previstos naquela lista da Lei Complementar número 116. Como é que podemos resumir de maneira mais clara essa dificuldade? Eu fiz um gráfico aqui para vocês. Vejam, nós temos aqui dois círculos que se intersectam em determinados momentos. No círculo mais escuro, os serviços que a princípio são tributados, na sua ampla maioria, pelo ISS. De outro lado, circulação de mercadorias e bens que são tributados pelo ICMS. O problema todo surge nessa área de intersecção, quando há serviços e mercadorias simultaneamente, nessa área, digamos assim, de sombra entre os dois tributos. Então, como é que fica a incidência nesses casos? Fazendo um apanhado da legislação e da jurisprudência estabelecida sobre o assunto, nós podemos dizer o seguinte: como é que fica a tributação nessa área de sombra? Nos serviços previstos, primeiro caso, nos serviços previstos na lista da Lei nº 116, com fornecimento de mercadoria, incide o ISSQN. Exemplo: um dos últimos itens da lista da Lei Complementar 116, que eu recomendo a vocês consultarem, é o serviço de confecção de obras de arte. Imagina que você pede para um pintor para pintar um retrato seu. O retrato é pintado, isso é uma prestação de serviço, mas é uma prestação de serviço que se faz mediante a entrega de uma mercadoria, de um bem, um quadro. Nesse caso, como o serviço de confecção de obras de arte está previsto lá na lista da Lei número 116, da Lei Complementar 116, incide o ISSQN. Segunda hipótese, segundo caso. Há um serviço previsto na lista da Lei Complementar 116, que é prestado mediante a entrega também de mercadoria que sofre incidência do ICMS. Por exemplo, o serviço de retífica de motores. Retífica de motores é um serviço previsto lá na lista da Lei Complementar 116, só que convenhamos, a retífica de motores precisa de peças. E essas peças estão sujeitas à incidência do ICMS, estão lá na lista, né, de incidência do ICMS. Então, como é que fica? Nesses casos, quando o serviço está na lista e a mercadoria tributável por via do ICMS, pagam-se os dois impostos. O ISSQN incide sobre o valor do serviço e o ICMS incide sobre o valor das mercadorias. Reparem que aqui é uma situação diferente do meu primeiro exemplo, da confecção de obras de arte. Por que diferente? Porque sobre a obra de arte não incide ICMS. Resta a incidência apenas do ISSQN sobre o serviço. Bom, agora vamos para o terceiro caso. Tá? Terceiro caso que é o seguinte. Caso de um serviço que não está
contemplado na lista da Lei Complementar 116, agregado ao fornecimento de mercadoria. Ora, nesse caso, serviço fora da lista, incide apenas o ICMS. Sobre o valor total da operação, né? O valor total do fornecimento de serviço com as mercadorias. Exemplo. Exemplo aqui é o caso clássico dos bares e restaurantes. Se vocês lembrarem bem, lá no vídeo sobre o ICMS, nós tínhamos feito alguma referência a essas áreas de sombra. Só que lá não dava para explicar bem como isso funciona, porque nos faltava, né, a compreensão da lista de serviços e da base de incidência do ISS. Mas eu me lembro que eu cheguei a me referir, já na época, aos bares e restaurantes. Você tem uma prestação de serviço agregada ao fornecimento de mercadorias, bebidas, alimentos e etc. Ora, como bares e restaurantes são atividades que estão fora da lista do ISSQN, aí entra aquela hipótese prevista no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9º, a linha B da Constituição Federal, esse que vocês veem aqui ao lado esquerdo da tela. É uma hipótese na qual incide o ICMS sobre todo o valor da operação, dos serviços mais as mercadorias. Bom, isso o aspecto material, que é a parte mais complexa, talvez, do ISSQN. Vamos agora para a parte menos complexa e menos polêmica, a questão do aspecto temporal da hipótese de incidência. Aqui não há, na verdade, nenhuma regra geral muito especial. Aplica-se aqui o previsto no artigo 116, inciso 1º do Código Tributário. Agora sim, aplica-se o Código Tributário porque a Lei Complementar 116, nesse particular do aspecto temporal, é omissa. A omissão da Lei Complementar 116 vale a regra geral do CTN. Então, essa regra geral dispõe o seguinte: artigo 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existente os seus efeitos, 1. Tratando-se de situação de fato. Vejam, prestação de serviço é situação de fato. Tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifique as circunstâncias materiais necessárias a que produz os efeitos que normalmente lhes são próprios. Traduzindo para o ISSQN, considera-se ocorrido o fato gerador no momento da prestação do serviço, no momento em que materialmente o serviço é prestado, salvo se houver alguma disposição diversa prevista em lei, que pode ser inclusive uma lei municipal. Eu trouxe aqui uma dessas disposições diversas que está prevista no artigo 18A da Lei do Município de Porto Alegre, que regula o ISSQN. Então, esse dispositivo estabelece o seguinte: em se tratando de serviço prestado por profissional autônomo, considera-se ocorrido o fato gerador em 1º de janeiro de cada exercício, quando já inscrito o contribuinte na Secretaria Municipal da Fazenda. Ou, inciso 2º, no mês de início da atividade, na hipótese de inscrição ocorrer ao longo do exercício. Vejam que aqui não há relação com o momento da prestação do serviço, porque nesse caso específico o legislador municipal selecionou outras coordenadas de tempo para pautar a incidência do tributo. Agora, são exceções. Salvo essas exceções que eventualmente se encontram em leis municipais, vai valer mesmo a regra geral do artigo 116 do CTN. Seguindo em frente agora para o aspecto espacial da incidência do ISSQN. Vamos ver aqui quais são as coordenadas geográficas do local onde se reputa ocorrido o fato gerador do tributo. Isso está dado pelo artigo 3º da Lei Complementar número 116, cujo caput estabelece uma regra geral, uma regra abrangente. Artigo 3º. O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do
prestador. Essa a regra geral. Em regra, ISSQN incide, né, no município do local do estabelecimento prestador ou, se não houver estabelecimento prestador, do domicílio do prestador. Agora, o próprio artigo 3º deixa em aberto a possibilidade do estabelecimento de exceções. Ele próprio, na verdade, abre uma série de exceções a essa regra geral. Repare, a parte final aqui do caput. Exceto nas hipóteses previstas nos incisos 1 a 25, quando o imposto será devido no local. Aí vem todas as exceções à regra geral. Eu não vou listá-las aqui uma por uma, mas peço que vocês consultem aí na legislação de vocês e deem uma rápida olhada em todas essas exceções. São realmente muitas e várias delas referidas, inclusive, aos códigos de atividades da lista, aquela anexa à Lei Complementar número 116. Isso aqui é um assunto que está relativamente claro na lei, mas que exige sempre um certo cuidado ao se trabalhar. É sempre bom ter a lei e a lista anexa em mãos para conferir exatamente uma a uma essas hipóteses de exceção à regra geral. Então, tenho sempre bastante cuidado com isso. Se não tiver nessas exceções, bom, aí incide a regra geral. Imposto incide e é devido no estabelecimento prestador ou no seu domicílio. Seguindo em frente agora para o aspecto quantitativo da hipótese de incidência. Como é que ficam as questões relativas à base de cálculo e à alíquota do imposto. Vamos começando aqui com a base de cálculo. Base de cálculo que tem previsão no artigo 7º da Lei Complementar 116, regra geral, o imposto incide sobre o preço do serviço. Essa é a base de cálculo, ponto. Quanto às alíquotas, temos um elemento aqui um pouquinho mais complexo que precisa ser bem entendido. A Constituição Federal, no artigo 156, parágrafo 3º, dispõe que estabelece a lei complementar estabelecer as alíquotas máximas e mínimas do ISSQN. Reparem, parágrafo 3º do artigo 156 da Constituição. Em relação ao imposto previsto no inciso 3º do caput desse artigo, ou seja, ISS, cabe à lei complementar fixar as suas alíquotas máximas e mínimas. 2. Excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior. Cria-se aqui, portanto, uma imunidade constitucional para a exportação de serviços. E 3. Cabe à lei complementar regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Bom, a Lei Complementar 116 estabelece como alíquota máxima do ISSQN 5% e a alíquota mínima do imposto será de 2%. Tá? Entre o máximo de 5 e o mínimo de 2, as legislações municipais têm um espaço para trabalhar. Tá? Cada município vai pegar aquela lista de serviços e vai definir, dentro desses limites da Lei Complementar 116, quais serão as alíquotas especificamente incidentes. Questão aí um tanto mais polêmica, diz respeito, todavia, ao parágrafo 1º do artigo 8º-A da Lei Complementar 116. O caput do artigo 8º-A, como vocês podem ver aqui na tela, é o que estabelece a alíquota mínima de 2%. E o parágrafo 1º desse dispositivo, que não constava originalmente da Lei Complementar 116, foi incluído recentemente, até há não muito tempo, pela Lei Complementar número 157. Mas o grande problema é o seguinte, parágrafo 1º do artigo 8º-A. O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução da base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer
qualquer outra forma que resulte direta ou indiretamente em carga tributária menor que é decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida no caput, exceto para os serviços a que se referem os subitens da lista anexa. Bom, o que esse dispositivo faz, na verdade, tudo indica, é vedar a concessão de benefícios fiscais por parte dos municípios. Esse dispositivo ele foi propositalmente inserido na Lei Complementar 116, por uma reforma que foi feita em 2016, para tentar conter a guerra fiscal entre os municípios brasileiros. Guerra fiscal, ou seja, municípios oferecendo vantagens a empresas de determinados setores para que estabelecessem o seu domicílio tributário ou a sua sede de prestação de serviços em detrimento de municípios vizinhos. Então, para tentar conter essa guerra fiscal, é que se fez a Lei Complementar 175 e se incluiu o parágrafo 1º no artigo 8º, na verdade 8º-A, e parágrafo 1º na Lei Complementar 116, vedando a concessão de benefícios fiscais. Mas vejam que eu coloquei aqui um ponto de interrogação, pelo seguinte: há sérios questionamentos quanto à constitucionalidade desse dispositivo, do parágrafo 1º. Fiquem de olho se tiverem interesse maior na matéria, porque acho que teremos daqui a algum tempo decisões judiciais e tribunais superiores sobre esse assunto. O ISSQN é um tributo do município. A Constituição Federal atribui ao município a competência para criar e arrecadar este tributo. E sempre se entendeu no Brasil de que a competência para criar o tributo é também competência para isentar ou conceder outros benefícios, como alíquota zero e etc., de acordo com digamos assim, a política fiscal do ente tributante, no caso do município. É um tanto, digamos assim, duvidoso, para dizer o mínimo. Particularmente, minha opinião é de que se trata de uma norma inconstitucional mesmo, é que se possa, por lei complementar, que está abaixo da Constituição, vedar a concessão de benefícios fiscais nesse imposto. Até porque o artigo 156, parágrafo 3º, inciso 3º da Constituição, vocês podem consultar aqui ao lado esquerdo da tela, dispõe o seguinte: cabe à lei complementar regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Convenhamos, né, pessoal? Isso não é uma proibição à concessão de benefícios. A lei complementar regula o modo como os benefícios podem ser concedidos. Tudo bem, isso a Constituição admite explicitamente. Mas ela não pode simplesmente proibir a concessão de benefícios, como faz o artigo 8º-A, parágrafo 1º da Lei Complementar 116. Parece que aqui esse dispositivo foi bem além daquilo que permite a Constituição Federal. De qualquer maneira, já há alguns questionamentos judiciais em primeira instância, e certamente no futuro os tribunais, especialmente os tribunais superiores em Brasília, serão instados a se manifestar sobre essa questão. Vale a pena ficar de olho nisso. E finalmente vamos para o aspecto pessoal da hipótese de incidência do ISSQN. Aqui não tem nenhum mistério, tá? O artigo 5º da Lei Complementar 116 estabelece que contribuinte é o prestador do serviço. Regra geral, quem presta o serviço recolhe o imposto, é o sujeito passivo da exação tributária. Já sujeição ativa, obviamente, é dos municípios, que têm a competência constitucionalmente atribuída a eles para criar e cobrar esse imposto. Então, com essas considerações, pessoal, nós terminamos aqui o nosso sobrevoo sobre o ISSQN. E, mais uma vez, agradeço a atenção de todos vocês.